Uma notícia exclusiva que é a apuração do Daniel Rittner, no nosso diretor editorial em Brasília. O incentivo ao programa de carros mais baratos vai ser prorrogado. O governo vai liberar mais 300 milhões de reais por meio de um ajuste na medida provisória. Até agora foram usados 420 milhões em créditos tributários, mas o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços freou a liberação nos últimos dias. Com a medida, o programa total, que era de 500 milhões para automóveis, sobe para 800 milhões. A duração máxima continuará em 4 meses, mas o governo acha que dura mais algumas semanas apenas. Fernando Nakagawa corre aqui comigo, Renata Agostini também para a gente falar um pouquinho desse assunto. Naka, como que isso está sendo recebido pelo mercado, essa liberação a conta-gotas? Será que não acaba travando um pouco a venda e dando um efeito contrário? Porque as pessoas ficam esperando o benefício para ver se vai ter ou não vai ter o desconto, etc. Raquel, boa tarde a você, a Renata, todo mundo que está com a gente no 360. Essa extensão do programa era algo muito esperado, especialmente pelas locadoras de veículos. É preciso ter detalhes se de fato esta extensão vai permitir a compra de pessoa jurídica, porque este aparentemente pode ser uma virada de página no programa. Por que eu digo isso, Raquel? Porque dos 500 milhões separados inicialmente, de fato houve ali a demanda para venda de quase integralmente desse valor, que está chegando bem pertinho do fim, mas há um claro problema hoje na demanda das famílias de classe média que estão muito endividadas atualmente, infelizmente, com grande comprometimento da renda com outras dívidas. Além disso, o juro que existe atualmente no sistema bancário para compra financiada de veículos, ele é elevado e os bancos têm sido bastante criteriosos na concessão desse crédito. Se esta medida, esta extensão do programa também permitir a compra por pessoa jurídica, que foi impedido nesta primeira fase do programa, ou seja, locadoras de veículos, aí o jogo pode virar e aí passa a ser uma medida muito mais para incentivar as montadoras do que a demanda pelos veículos, já que as locadoras têm uma grande voracidade por comprar veículos. Nos últimos anos, 20%, 30% de tudo que foi produzido no Brasil foi adquirido por locadoras de veículos. Então, se essas empresas tiverem a possibilidade de comprar um carro 5%, 10% mais barato, vão comprar. Algumas locadoras, inclusive, já estavam com esta conta na ponta da planilha, na ponta do lápis, indicando uma queda do CAPEX, uma queda do investimento previsto para o ano, graças a esse benefício tributário. Raquel, acho que o resumo dessa história existe uma limitação na capacidade do consumidor brasileiro hoje, diante do endividamento, do juro alto e do preço elevado dos veículos, de comprar carro novo. Vai trazer daqui a pouquinho informação para vocês que a Volks está até com a produção paralisada. Agora, Renata, essa ampliação do crédito, a gente já tem detalhes se ela vale só para pessoa física ou vale também para as locadoras de veículo, para pessoa jurídica? E qual que é a estratégia do governo? Por que ele fica liberando o subsídio a conta-gota? Não faço ideia, o Daniel Rittner acabou de dar esse furo, a gente leu junto com vocês, estamos aqui. Não sabemos ainda, o NACA inclusive levanta esse ponto que me parece central. Por quê? Sobre essa diferenciação pessoa física e pessoa jurídica. Porque havia ali, a estratégia inicial do governo era liberar primeiro para a pessoa física, deixar o pessoal ir lá comprar e depois o pessoal de pessoa jurídica poderia. Só que ele resolveu ampliar um pouco o prazo para a pessoa física e, na verdade, o estoque acabou, porque sempre foi um programa com, não data necessariamente para acabar, né? Mas com um teto. Até, vai gastando aqui, quando chegar nesse valor, para. Então, esse é uma grande questão a ser respondida e que vai dar primeiro, não toda a diferença da estratégia do governo, mas dos efeitos dela. Independentemente de como foi esse caminho, né, que o governo optou agora, o que chama atenção é, primeiro, uma estratégia que foi muito criticada, a estratégia de se pensar num programa desses moldes, ao meu ver, com razão, porque há ali uma série de problemas em relação a incentivos que não são, como a gente chama, horizontais, né? Eles estão ali para um setor muito específico, com resultados ainda mais limitados.
quando a gente pensa até nas próprias montadoras, né, vai resolver um problema ali muito pontual, não resolve um ano delas. Então, todas essas críticas foram feitas ao Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, quando entrou ali nesse anúncio que foi do MIDIC, tentou dar alguma racionalidade, colocando um teto para o gasto tributário, e agora o governo faz um movimento de dar um fôlego a mais, a despeito desses muitos apontamentos que foram feitos. Então, esse aspecto me chama muita atenção e o que eu acho que a gente vai precisar entender do governo é se isso é por uma pressão do próprio setor ou se eles estão entendendo que eles podem sacar algum resultado que ninguém está enxergando, um resultado positivo que no final eles vão chegar e falar, não, ó, a gente percebeu aqui que tem algo dando certo e a gente vai conseguir justificar o programa ter sido feito dessa maneira. Esse ponto, Raquel, só rapidamente, esse ponto que a Renata traz é importante porque o que aparentemente pode acontecer é o governo abrir mão de mais 300 milhões de reais no momento em que está contando moedinhas para aumentar a arrecadação, para simplesmente reduzir o número de carros que estão nos pátios das montadoras atualmente. Assim, não serão 300 milhões de reais, que é um baita montante de dinheiro que vai resolver a crise atual das montadoras, que é algo muito maior, infelizmente. Você tem uma economia onde não há capacidade de tomada de crédito e carro é um bem caro em que a maioria das famílias compra financiado. Então, não vai ser um band-aid que vai resolver esse problema. Exatamente, Naca, exatamente. Esse é o ponto, porque se você simplesmente só dá esse subsídio e não resolve o problema estrutural, você pode até dar uma limpadinha no pátio das montadoras, mas você não gera emprego.